É praticamente impossível encontrar alguma pessoa que não tenha visto essa imagem, seja na época do auge do Tumblr, seja na saturação comercial usada na cultura indie, ou nos filmes, na forma de pôsteres colados na parede do quadro de algum personagem que não se encaixa de certa forma na história, ou no contexto que está inserido. Mas por qual motivo essa representatividade do excluído, do estranho, do não pertencido à sociedade aparece tão repetitivamente em Unknown Pleasures do Joy Division? E por que a imagem do Ian Curtis se refletida constantemente pelo álbum no geral? E por que a imagem de um sinal radiotelescópio de uma estrela de nêutrons pintada de branco e colada no fundo preto se tornou tão comum na cultura indie, ironicamente na cultura pop? Hoje iremos rever e reouvir Unknown Pleasures do Joy Division de 1979. Manchester, na segunda metade da década de 70, era uma cidade de certa forma decadente, vítima de um começo da modernização da terceira revolução industrial, cercada por fábricas, poluição e todo o desgaste dos esforços da classe trabalhadora. Ela demonstrava ser um plano sem futuro para toda uma juventude, que não se reconhecia nem se pertencia com o lugar em que estava inserido. E é neste contexto em que surge Joy Division, que carrega literalmente suas raízes a negação da identidade, a falta dela. Para mim, quando falamos em Unknown Pleasures, duas coisas me vêm à mente: Ian Curtis, vocalista e o símbolo tangível da banda, e narrativa de conflito. Esses dois elementos não só estão juntos, como os dois se conectam, se coexistem entre si em completa desarmonia, em completo caos, em completa desordem. Seja pela depressão severa do jovem, pelo casamento precoce e completamente conturbado que levaria a uma série de traições, culpa, nojo e ressentimento, ou seja pelas constantes crises de epilepsia, fisicamente demonstrando a falta de controle sobre si mesmo e sobre suas vontades, ou pelo trágico fim do jovem que se suicidou aos 23 anos de idade. A definição de conflito por Kurt Lewin, psicólogo alemão, é a convergência de forças de sentidos opostos e de mesma intensidade. Apenas isso descreveria exatamente o que eu disse anteriormente, mas não é só desse conflito que eu estou falando. A narrativa do conflito é o que eu estou falando. Comumente na literatura, existem algumas padronizações de conflito, usadas para categorizar uma narrativa que contém elementos de tragédia, dramatização e catarse, podendo ser comumente o homem contra o homem, onde o conflito é direto e os personagens normalmente se antagonizam, o homem contra a natureza, com a presença de catástrofes, perigo e insegurança, o homem contra o sobrenatural, onde é evidente a diferença física dos planos espirituais e físicos, o homem contra a sociedade. Mas o principal conflito que acerca Joy Division e muitos elementos influenciadores como Nietzsche, Dostoiévski, Bukowski, Shakespeare e também Ian Curtis e Joy Division é o homem contra si mesmo, que o próprio nome já se explica. Na primeira faixa, das 10 do álbum, de estudo sobre Joy Division e Ian Curtis no geral, a bateria é simples e carrega a mesma percussão ao decorrer da música inteira. O baixo é alto e presente, característica típica da banda, juntamente com a presença de instrumentos eletrônicos, que dariam pequenos passos ao que viria a ser a música eletrônica e técnico ali para a frente, principalmente na cena britânica. As primeiras linhas da música começam com O álbum brinca com a falta de controle, com a velocidade constante dos movimentos, com as danças bizarras e contagiantes de Ian, que influenciaria outros artistas e outro público. Por falar em velocidade, é o que nos traz a primeira linha da segunda parte da música. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. A descrição feita nessa parte para mim é sensacional. O efeito que se cria de urgência de estar perdido em um ambiente completamente novo é genial. À medida que a guitarra segue as mesmas notas da introdução da música, a bateria e o baixo vão se tornando cada vez mais rápidas, fortes e urgentes, quase como se estivesse realmente indo uma festa no 10º andar, como se estivesse em real desordem, como se carros estivessem colidindo. A música termina quase como um apelo, quase como se Ian cantasse para si mesmo.
Perceberam? A narrativa não é sobre o eu lírico e a sociedade, sobre o eu lírico e os movimentos de outras pessoas. É sobre o eu e a capacidade de perder os sentimentos, sobre a narrativa do conflito de homem contra si mesmo. É isso que causa tanta criação à cultura indie, onde a vontade de se manter individualizado é enorme do tamanho de querer criar uma estética real a si mesmo. Por volta dos 40 segundos de insight, em meio à bateria, o baixo e uma percussão digital completamente exagerada, ouvimos o som de portas batendo. Agora não tem volta. Estamos dentro da mente de Ian. Para mim, a música fala de forma bem metafórica sobre a idealização da morte. É como se o eu lírico debatesse contra si mesmo, constantemente nostalgia, saudades e falta de esperança são elementos completamente presentes aqui. Sobre o medo de não saber o que fazer, sobre as vontades não coincidirem com as atitudes e isso trazer certo desespero. Esta é definitivamente a música mais triste e liricamente pesada do álbum. Eu já ouvi ela tantas vezes que eu sempre me impressiono com os riffs que progressem de forma lúgubre, com o baixo que segue o mesmo tom de voz de Ian Curtis, que soa como se ele estivesse se suplicando por ajuda. Pessoalmente, é a minha música favorita do álbum. Seguida de Introspection, Kneel Down Fates poderia explicar perfeitamente o conceito de homem contra si mesmo, só pela música em si. A última linha sempre me acerta como um soco no estômago. Uma arma carregada não te libertará, é isso que você diz. O ápice do desespero, da tristeza, da falta de harmonia consigo, da ansiedade de fazer tudo acabar rapidamente da forma com que Disorder começou, Kneel Down Fates é quase como se implorasse e acabasse, mas que acabasse logo. A velocidade como as coisas acontecem nas nossas vidas faz com que percamos a sensibilidade das coisas, a simplicidade da beleza das cores, o admirar de uma paisagem à distância. A falta de controle sobre nós mesmos é algo que nos faz carregar culpa, ódio, ressentimento e tristeza, como a tristeza de ver ir embora um novo amanhecer e não sentir absolutamente nada com isso. What I've worked, I want, and run through fire, can't seem to feel
Chegamos a uma das músicas mais famosas de Joy Division e com certeza uma das melhores linhas de baixo de toda a música no geral. A música é uma história à parte, com começo, meio e fim, que conta uma situação vivida por Ian ao ver uma mulher tendo um ataque de epilepsia bem na sua frente. De forma trágica e irônica, Ian também tinha graves crises de epilepsia e ele conseguia facilmente se relacionar com a mulher. A perca do controle, o desespero de não ser capaz de mexer os próprios membros, de parar de se contorcer e de se bater contra o chão, o olhar perdido e pedindo por ajuda era algo que ambos entendiam bem. A forma como ele transforma a narrativa da música por ele, trocando she por I, o ela por eu, ao mesmo tempo em que evidencia novamente como insight, de forma sutil, pensamentos como a falta de certeza, o medo, a vontade de fazer parar e tornar algo sobre si mesmo, não mais sobre uma mulher tendo um ataque de epilepsia no meio da rua, é genial. Com metáforas bem elaboradas, linhas contagiantes, riffs bem gostosos de ouvir e solos bem rock and roll, Jogo de sombras, ou melhor, teatro de sombras, é uma técnica ocidental de se contar histórias. É aquela famosa cena de Karate Kid com Jaden Smith, em que ele beija a menina oriental. Lembra daquilo? Então, aquele é o jogo de sombras, ou teatro das sombras. É a forma de se contar vou falar de novo, narrativa, porque é o tema central do vídeo. Uma narrativa por meio de sombras, em que se ergue uma tela translúcida e uma fogueira atrás, na qual marionetes são movimentadas e projetam sombras na tela, fazendo assim a atuação de um espetáculo. Acredito que a música seja um sarcasmo, uma mensagem de Joy Division para o público, para as pessoas que admiram o trabalho, mas não sabem o sacrifício que isso trouxe. Talvez até indiretamente para a massa cultural de pessoas que utilizam a imagem do álbum sem entender completamente o que se fala, sobre o peso das mensagens que ele carrega. Aqui, Ian, o nosso protagonista, se coloca como sendo a marionete de um show onde todos querem que ele cante, dance, caia, se quebre no palco de forma catártica. Um show em que todas suas vontades e desejos são subjugados. To the center of the city where all roads meet, waiting for you. To the depths of the ocean where all hope sank, searching for you. Moving through the silence without motion, waiting for you. In a room with no window in the corner, I found truth. As pessoas no chão dançando, se empurrando e se debatendo são os assassinos de Ian, não diretamente, mas com toda a cobrança de um público que urgia para ver o espetáculo de Joy Division e Ian Curtis. As turnês, os shows, o relacionamento tóxico com sua esposa, o agravamento de sua doença, tudo isso era uma carga enorme na cabeça do vocalista, que em sua posição deveria concentrar-se em tratamento e melhora, em terapia e autocuidado, mas era mais exigido pelo público e pela banda. E após tudo isso, no final, apenas restava ele, sozinho, sem mais nada. And with cold steel load around their bodies made a move to connect. I could only stare in disbelief as the crowds all left. Ian Curtis se suicidou na manhã de 18 de maio de 1980, ouvindo o disco pioneiro de um de seus ídolos, Iggy Pop, o The Idiot, exemplo da contracultura britânica e da busca constante por sonhos ou falta de sonhos. A banda terminou após isso e deixou um legado enorme para a cultura no geral. Conhecidos como os pioneiros do gênero post-punk, que deu origem a outras bandas e subgêneros.
gêneros musicais como o post-punk revivido, com bandas como Sonic Youth, The Strokes, Arctic Monkeys, The Killers, Interpol, é um dos motivos pela qual a banda é reverenciada pelos artistas ingleses e compositores da música alternativa hoje. Acho que a reflexão que mais traz esse álbum é que todos temos conflitos com nós mesmos, por nos acharmos feios demais, gordos demais, burros demais, incapazes, infelizes e de sempre estarmos nos comparando com outras pessoas, para a busca de algo dentro de nós, sempre dentro de nós. Joy Division faz isso da maneira mais natural possível. A narrativa do conflito do homem contra si mesmo é algo que cerca a modernidade, líquida, como diria Bauman, mas ao mesmo tempo sólida com nós mesmos, sólida para a compreensão, sólida para o sentimento, sólida e sem vida. A romantização do estereótipo de não corresponder a um lugar, a um relacionamento, ao estilo de vida e principalmente a si mesmo é o que deixa essa narrativa tão interessante e impactante, porque em todos os aspectos da sociedade, nós, seres humanos, vamos estar em algum momento em guerra com nós mesmos. E na maioria das vezes, quando quisermos representar essa guerra, iremos olhar para cima, para uma noite escura, e muito além dela, uma estrela vai estar brilhando. E aí Ian Curtis, e aí Joy Division, e é toda uma juventude que foi negligenciada pelo som de fábricas, automóveis e desordem. Este foi mais uma Ideia com João, com Unknown Pleasures, do Joy Division.